Olá pessoal! Não é uma surpresa que o corpo humano, assim como o organismo de outros seres vivos, precisa estar relativamente intacto para funcionar adequadamente. Embora a amputação de um pé ou a descolação de uma cauda não causem problemas adicionais, um dano grave ao sistema nervoso ou, por exemplo, a decapitação, certamente causam sérios problemas. No entanto, algumas criaturas não dependem da integridade do corpo para sobreviver. Algumas espécies de alguma forma conseguem viver após a morte e vamos mostrar 7 animais que continuam vivendo após a morte neste vídeo. Alguns seres vivos são incrivelmente resistentes e podem sobreviver a condições extremas. As baratas, por exemplo, são frequentemente consideradas uma das formas de vida mais duráveis, capazes até de resistir a uma guerra nuclear. Hoje, vamos aprender que uma barata pode sobreviver sem cabeça e que a própria cabeça pode sobreviver sem o corpo. Este incrível superpoder se deve ao fato de que as baratas não possuem uma rede complexa de vasos sanguíneos, como outros seres vivos, o que as impede de morrer por perda de sangue ou mesmo quando são mortas. As terminações nervosas dos seus organismos são organizadas de tal forma que não perdem a sensibilidade, mesmo após a perda da cabeça. Assim, a cabeça e o corpo da barata podem reagir aos estímulos externos separadamente, por muito tempo. Além disso, as baratas não respiram pela boca, mas através de aberturas especiais localizadas nas laterais do abdômen. Portanto, se a cabeça for cortada, o fluxo de oxigênio para o corpo da barata não será interrompido. A habilidade de sobreviver por longos períodos sem alimento é outro fator que contribui para a sobrevivência desses insetos. As serpentes, se você é do tipo que cortaria imediatamente a cabeça de uma cobra venenosa ao encontrá-la para evitar uma mordida, temos más notícias. Mesmo sem a cabeça, o réptil pode ser muito perigoso. Além de não morrer imediatamente, a cabeça cortada de uma cobra pode tentar morder todos que se aproximam dela. E não é só isso, ela pode começar a morder o próprio corpo ao qual estava conectada alguns momentos antes. Conseguem imaginar isso? Isso ocorre porque as cobras não se orientam no espaço da mesma maneira que nós. Nos lados do seu focinho, existem pequenos orifícios sensíveis ao calor, com os quais o réptil detecta a aproximação do perigo. Esses sensores de movimento peculiares continuam funcionando por várias horas após a morte do animal, e junto com eles, a cabeça da cobra, que tenta se defender até o último momento. Além disso, o veneno pode não perder a toxicidade após a morte, portanto, é melhor evitar cobras, tanto vivas quanto mortas. Os polvos. Se você é um amante da culinária, talvez goste de experimentar algo exótico, como um prato coreano de tentáculos de polvo vivo, conhecido como sanakji. Isso mesmo, o prato é feito com um polvo vivo cortado em pedaços e regado com óleo de gergelim. É surpreendente, mas mesmo depois de ser cortado, os tentáculos continuam a se mexer. Isso ocorre por causa da estrutura especial do sistema nervoso desses animais marinhos. Ao contrário de nós, os polvos não controlam seus membros com a cabeça, os tentáculos agem independentemente. Então, eles se movem primeiro no prato e depois em seu esôfago. Por isso, ao degustar esse prato incomum, é preciso ser muito cauteloso. Anualmente, cerca de 6 pessoas morrem sufocadas por tentáculos. Os sapos. No século XIX, um cientista disse que um sapo decapitado se comporta de maneira praticamente igual a um sapo com cabeça. Se você o cutucar, ele se afastará. Se você o virar de cabeça para baixo, ele retornará à sua posição original. Ele até tentará coachar se você tocá-lo nas costas. Você já deve ter adivinhado que tudo isso acontece graças à estrutura especial do sistema nervoso dos sapos. As moscas das frutas. Já sabemos que alguns animais podem viver sem a cabeça por várias horas, mas e por alguns dias? Bem, isso só é possível se você é uma mosca da fruta ou se você, por acaso, tiver um cérebro de reserva na sua caixa torácica. As moscas das frutas fêmeas podem viver normalmente por vários dias sem suas cabeças. Elas podem facilmente manter a sua posição vertical e realizar diversas manobras durante o voo. Essas moscas podem até caminhar decapitadas, se necessário. Além disso, elas podem acasalar com os machos da espécie. A falta de cabeça não atrapalha em nada.
Tartarugas. Inicialmente queremos falar sobre a própria tartaruga, mas decidimos contar mais sobre o seu coração, será ainda mais interessante. O coração da tartaruga, mesmo depois de separado do corpo, pode bater lentamente durante um bom tempo. Isso se deve ao fato de que neste órgão, bem como no coração de alguns outros animais, existem umas células de estimulação cardíaca especiais que assumem um trabalho em caso de perda de contato com o cérebro. Talvez você não esteja surpreso e esteja pensando que o coração humano também continuará funcionando por algum tempo após ser retirado de dentro do organismo. No entanto, o órgão cardíaco da tartaruga continua batendo fora do corpo por muito mais tempo que o nosso e mesmo que o animal morra, seu coração continuará funcionando teimosamente até que a reserva de energia do corpo inteiro esteja esgotada. O galo. Você já deve ter escutado alguma vez que se você cortar a cabeça de uma galinha, ela pode correr decapitada pelo quintal por um tempo, assustando todo mundo. Tais casos ocorreram várias vezes ao longo da história, mas o recordista da vida após a morte foi um galo chamado Mike. Em abril de 1945, o dono do Mike decidiu matá-lo para fazer uma sopa. Mas como o machado não cortou a veia jugular, o galo permaneceu vivo e continua a existir como se nada tivesse acontecido. Seu dono, o empreendedor, rapidamente percebeu que podia ganhar um bom dinheiro com seu animal de estimação e começou a fazer shows com ele em círculos. Durante esse tempo, o galo foi alimentado por meio de um tubo e, de maneira geral, foi muito bem cuidado pelo seu proprietário. O galo morreu 18 meses depois de ter perdido a cabeça. Sendo assim, ele ainda é o animal mais sortudo da nossa lista de decapitados. Esperamos que tenham gostado desses fatos. Até o próximo vídeo.